tá invertido? Tá. Por que invertido? Útil. Não sei. É bem estranho, mas tá bom. Eu Nossa, pro Michael. Pênalti até em Oz hoje, né? Olha só. Tá vendo isso lá? Nossa, Isso é não cachaça existe que isso. tomou. Não existe isso. É, pênaltinho. Invertido. Nossa, arranca essa folha e faz de novo, na moral. Cachaça muito horizontais. Quem mandou? Tô aqui, ó. Pessoal, o terceiro passo a gente vai equacionar. Aqui que eu fiz a maior, assim, resumida, tá? Aqui envolveria um cálculo de algumas integrais que são simples, tá? São tudo constante, ela não gera equações complicadas, mas eu já vou colocar a equação pronta, tá? Que a gente vai usar. Eu vou montar uma equação e ela vai ser para 3 restrições. Vocês já vão entender por que eu pus 3 aqui. Porque ela pode ser para mais ou para menos. A gente não vai trabalhar com mais, que senão uma dessas é mais completa, trabalhosa. Então, ela é uma equação. E essa letrinha que eu estou desenhando aqui é o delta minúsculo grego, tá? É um delta minúsculo grego, é assim mesmo. Não fez ponto cabeça não, velho. Tá parecendo um pico. Tá muito zoado. Oi? Tá muito zoado. Vou ver a prova. Como é que tá? Ela vai ter 10 anos, né? Não, por favor, não faz isso no prova. Se errar, isso é muito triste. Aí tá no cálculo tudo certo, só que invertido. Só esse não. É, só esse não. Só ri pra 1000. Isso aí é frio. Só colocou o negativo no negócio. Não, isso aí é dúvida, mas assim, mesmo assim, ó, dá esse ponto. Só projetei uma viga de 1 quilômetro. Ele fala isso, né? Só fiz uma treliça de concreto. Ele falava isso sempre que a gente agora já tem que ter É, ele não tá errado. lógico que não. Tem professores que falam de maneira mais rígida, né? Ah não, mas eu não fiquei puto. Eu fiquei puta. Eu fiz certo. Só que eu fiz do jeito que eu tô mais ensinando, não porque ele ensinou. E aí ele me deu nada. Ele falou que não faltava informação, né, na resolução. Eu falei, tá bom, mas foi ensinado em aula pra gente na mesma matéria. Foi a mesma coisa que ele falou que ele corrigiu a... Ele, mas não foi eu que ensinei. Eu falei, tá bom, mas foi o jeito que eu resolvi. Porque ele não era meu professor. Fiquei puto, hein? Esse seu problema mais fica, né? Saúde. Olha, De nada. mas você fez ponto cabeça. Ó, o meu tá feio, tá puto. Tá feio, mas tá Eu do fiz lado calculação certo. de hidrologia, fiz calculação de hidrologia, porque eu esqueci. Eu não tenho. Escrevi. Tem que abrir meu caderno, então eu tô toda essa perdida. Tá igual a sua vida? Mais ou menos, né? Até que pelo menos eu tô... Com saúde. O caderno da Naya tá igual um desenho. Tá igual o quê? Nossa, é um lixo. Nossa. Você viu isso? Ela tá afiada. Um lixo. Hoje não, filho. Ela passou no pior. Nossa, gente, que lindo. A Naya pra ser ruim tem que melhorar muito. Eu sou tão boazinha. Trocaram o disco da Zuinil. Eu sou tão legal, vocês fazem isso. Pessoal, vocês se lembram de matrizes? GA, na álgebra linear. Vocês fizeram isso. Já não conosco assim. A questão é que aquelas integrais vão dar um sistema de considerando 3 vínculos. Aqui a gente está com 2, tá?
Eu fiz com 3 para a equação não ficar muito simplesinha. Porque esse número de linhas e colunas vai depender de quantos vínculos eu tenho. A gente vai ver que no nosso caso, uma linha e uma coluna vão sumir aí, porque elas não existem. No nosso caso só existe x1 e x2. Mas se eu tivesse x1, x2 e x3, seria essa. Se eu tivesse x1, x2, x3 e x4, 4 graus de hiperelasticidade, teria que ter 1, 2, 3 e uma quarta linha e uma quarta coluna aqui. Tá? E aí teria x1, x2, x3, x4, delta 1, 0, 2, 0, 3, 0 e 4, 0. Por isso que vai chegar uma hora que a gente vai falar, chega disso e vamos usar software. Né? Porque o software vai calcular isso aí na hora. É louco. Isso daqui, pessoal, todos esses daqui, vai ser o efeito que eu vou ter desses diagramas aqui que eu vou calcular. Aquela primeira coluna, delta 1, 0, é esse efeito com esse aqui. O efeito do diagrama principal, que é esse aqui, com o virtual 1, certo? O delta 2, 0 vai ser o efeito desse diagrama principal com o 2. E o delta 3, 0? Não existe. Tá? Vai ser 0. Vai ser porque não tem. Nós só temos 1 e 2. Esses valores aqui envolvem a interação entre os diagramas virtuais, que são esses dois aqui. Então, o delta 1, 1 e o delta 2, 2 é a interação, são os próprios diagramas. O 1, 2 e o 2, 1 é a integração desse com esse. Tudo que tem 3 aqui não existe porque não existe o x3, assim como não existe o x3. Porque eu só tenho 2 diagramas. Então, nossa matriz vai ficar assim. Só esses dois, essa linha e essa coluna vão sumir porque ela tem 3, e o x3 some, fica só uma equaçãozinha simples e resolvida. Tudo bem? Ah, tá meio nebuloso. Tá, é só valores, acredite em mim. Isso aqui vai estar cheio de número na próxima aula. E as minhas incógnitas é x1, x2, x3 igual a 0, para manter o equilíbrio. Tá? Da onde vão vir esses números aqui? Daqui. Por isso que aquela folhinha é essencial. Se não tiver a folhinha, não faz. Tudo é número. As únicas incógnitas são isso, porque senão você não resolve. Você tem 3 equações aqui com 3 incógnitas. Eu vou resolver essas equações literalmente agora para vocês verem isso. Vai cair num sistema de 3 equações e 3 incógnitas. Tá? Como a gente resolveria isso? Com números, né? Multiplicando, mas agora a gente vai resolver literalmente aqui. É, amigo. Sai do Instagram, sua arrombada. E vai. Entendeu? Vai. Como é uma operação matricial? Soma. A soma é a própria soma, né? Vai ficar delta 1, 0. Vou pôr, né? Resolvendo as equações. Então, fazendo essas operações que estão aí, vai ficar delta 1, 0, mais, quando eu tenho uma multiplicação de matrizes, qual que é a regrinha? Linha por coluna. Lembra? Então, eu vou multiplicar esta linha por essa coluna, esta linha por essa coluna, essa linha por essa coluna. Matriz, tá? Que vocês viram lá em álgebra. Então, aqui vai ficar delta 1 vezes x1, né? Esse por esse por esse e esse por esse. Por isso que é a linha pela coluna. Mais delta 1, 2 vezes x2, mais delta 1, 3 vezes x3, igual a 0, porque é igual a 0 nessa linha. Mesma coisa, delta 2, 0
linha por coluna. A coluna sempre vai ser o mesmo. O que vai mudar, como eu estou agora nessa linha, eu vou usar essa linha aqui. Então vai ser delta 21 vezes x1 mais delta 22 vezes x2 delta 23 vezes x3 igual a 0. E por fim, a delta 30 mais, né? Essa linha por essa coluna. Delta 31 vezes x1 mais delta 32 vezes x2 mais delta 33 vezes x3 igual a 0. Certo? Como no nosso caso não existe o x3, ou seja, não existe nada que é 3 aqui, né? Vou pôr assim, pouco no exemplo em questão. Não existe a estrutura virtual 3. Se existisse, era essa equação. Mas notem, quantas equações eu tenho aqui? 3. Quantas incógnitas eu tenho? x1, x2, x3. Um sistema com 3 equações e 3 incógnitas é possível de ser resolvido. Certo? E o resto tudo vai ser número. Esses delta aqui tudo vão ser números. A gente vai ter números aí. Não é essas letras, é o que a gente vai estar calculando ali. Tá? Então esses deltas são números. As únicas incógnitas é x1, x2, x3. Que é justamente o que eu coloquei aqui que eu não sei. No nosso caso só vai ter x1 e x2. Então tudo que tem 3 some. Então a equação vai ser delta 0 mais delta 1 vezes x1 mais delta 2 vezes x2. Aqui tem 3, aqui tem 3 é igual a 0, não preciso pôr. Igual a 0. Delta 20 mais delta 21 vezes x1 mais delta 22 vezes x2. Aqui tem 3, some. E aqui embaixo tudo tem 3, ó. 3, 3, 3, 3, então não tem. Então fica reduzido a isso. Um sisteminha de 2 equações com 2 incógnitas. Facinho de resolver. Tá? Aonde todos esses deltas vão ser valores numéricos e x1 e x2 são as incógnitas. 2 equações com 2 incógnitas é um sistema bem tranquilo de resolver. Tranquilo? Agora, seguindo os passos, né? Daqui eu vou obter x1 e obter x2. Uma nota, né? Pessoal, eu não quero x1 e x2. Esse x1 e x2 foi uma artimanha que eu utilizei para eliminar aqueles apoios. Na verdade, o que eu quero achar são as verticais aqui, né? Como não tem nada em x, o x vai ser 0 aqui, nem interessa para nós. O que eu quero saber é as forças verticais. Como eu saio desses momentos e acho as forças? Né? Aí a gente vai ter que usar uma outra artimanha, né? Eu vou combinar os gráficos, que é o que eu falei. Para isso também a gente vai precisar... Ah, não, eu quero apagar aquela. Aqui é resolvendo as equações. Jovem.
quer me dar uma notícia boa. Pessoal, aqui vocês já acabaram? Dá uma notícia boa. Quando jogar. Não, Na verdade, eu liga preciso bem, disso para mostrar, mas acho que aquilo lá é mais... Bom, Se eu falar quanto tá. paga aqui. 1 a 0. Cores? Já? Tá no intervalo. Então, Mais um tempo, pá. então não é já. Mas eu tô sentindo que não tô esperando. E o Vai fazer uma fácil. Ele é ruim. quem? O Cássio é ruim. Bom, fácil. A sorte dele é que pênalti não tem como não precisa sair. Mas se fosse cobrança de escanteio, O cara segurou o Santos. Os trancos, Ele sozinho segurou o Santos. só que já goleiro. Então pronto. Não fala que cara é ruim. Agora que ele não sabe sair, não sabe. Não, a saída de bola dele é ridícula. Pelo amor de Deus, se Não ele tem mais existe. tempo de bola que ele, velho. Isso porque ele é grande. Ele é igual o Vanderlei, sabe? Mais embaixo não fecha. Coitado, o São Paulo ele queimou o Vanderlei. Já já ele sai. O Vanderlei, ele bate o goleiro tudo. Oxi. Vai fazer com o que normal, vai fazer no Courtois. Mas cortou lá, eu cortou lá, né? Tibau. É foda. Tibau. Não é o Everton, entendeu? É mais plausível que tirar o Ah, isso é plausível. Plausível. Não tem, né? Linguajar rebruscada. Uma linguagem europeia. Tá falando bonito, cara. Ficou muito baiano, ficou muito feio. Esse cara aí. Tá muito feio, eu vou pra o cara que é mina gosta, eu não sei. Eles estão muito bem criados. Ah, É assim, o cara que é mina gosta, você. Não, o cara que é mina gosta, você. tá se achando aí, né? Mano, tá ao contrário. Ah, eu não sou esse, não. Boa. Quem fez o gol do Corinthians? Ah, Quem fez o gol? Não fala que foi o Wagner Love, não. Foi o Matheus Vital. Pessoal, aqui o próximo passo é calcular V1, VB, né? VA, B, C e D, que é o que a gente quer. Para isso, né, como eu estou falando, a gente está fazendo ela teórica aqui. Na aula que vem a gente vai começar a fazer valores. Aí eu quero saber quanto vale em newtons essas forças para segurar essa estrutura aí. Tá? Esse diagrama aqui, ele veio da soma de todos aqueles lá, que a gente vai fazer por aquela tabela, né?
tabelinha que chama de Kurzweil. É uma tabelinha que a gente pega os diversos diagramas e soma eles para a gente determinar os valores que estão ali. Tá? Então a gente precisa da tabela. E aí, uma vez que a gente tiver todos esses valores de x1 e x2, a gente vai usar o que se chama uma equação geral dos esforços, que é o último passo, o quarto passo. Aí está chegando por quê? Está chegando onde eu quero, achar as reações de apoio. Se eu colocar uma carga dessa magnitude nessa viga, quanto vai estar reagindo cada apoio? E aí a gente usa o quarto passo. Que é a equação geral dos esforços. Essa equaçãozinha, tá? Na forma geral, ela tem essa forma aqui. E, que é de esforço, né? É igual ao esforço no sistema principal mais a somatória dos esforços virtuais, que a gente vai chamar de I vezes XI, que é justamente E1 vezes X1, E2 vezes X2. Eu vou ter que somar os dois. É que pode ter vários, né? Como eu falei, pode ter várias incógnitas. Eu posso ter X3 vezes E3, X3, E4, X4. Vou somando, quantos tiver. No nosso caso aqui, só tem X1 e X2, então ficaria esforço do sistema principal mais E1x1 mais E2x2 só, porque só tem os dois, eu vou somar os dois só. Certo? Faz isso, por favor, essa parte aí. Oi? Da equação geral dos esforços. Repetir. Então, isso aqui, na verdade, aqui vai ter que me dar 4 equaçõezinhas, né? Então, eu tenho o esforço do sistema principal vezes os esforços que os sistemas virtuais fazem. Eu tenho 2x, x1 e x2. Então, eu vou ter esforço de 1 em 2, de 1 em 1, de 1 em 2, de 2 em 1 e de 2 em 2. Tá? Aqui fica meio confuso, mas na hora de fazer isso é a parte mais simples, isso aqui, na hora que vocês forem fazer cálculo numérico. Tá? E aí vai me dar as equaçõezinhas que a gente vai utilizar, né? Então, para o exemplo, como que ficaria o VA? O VA, né? Que é o E, vai ser o VA que vem do esforço principal, estou chamando do sistema principal, mais, aí eu vou fazer a somatória. V1, né, vezes X1, certo? E mais o V2x2, aquilo que eu falei, porque aqui eu só tenho X1 e X2, certo? Então aqui eu vou ter V1 X1, que isso aqui é do virtual 1, mais V2 VA, que eu estou dizendo. VA X2. Certo? Eu vou ter a influência de cada um dos elementos que eu fiz. Então, aqui eu tenho a influência deste momento, desses carregamentos principais em VA. Aqui eu vou ter a influência do X1 em VA. Aqui eu vou ter a influência do X2 em VA. Todos eles vão influir no VA. Certo? E aí a gente vai ter a influência de cada um. E vai ser assim para todos eles. VB vai ser VB sobre a influência do sistema principal, que é esse aqui, o vermelho, mais VB com a influência do X1, mais VB com a influência do X2. E assim vai até o VD.
E aí eu acho as 4 equações e os 4 carregamentos. Notem que isso daqui a gente vai ter, né? Eu vou ver como a gente vai ver como determina. O x1 e o x2 a gente já obteve aqui, a gente sabe o valor. E ali é só fazer os cálculos numéricos. Aqui vai ser tranquilo, tá, pessoal? A gente vai fazer, vocês vão ver que é a parte mais tranquilinha do exercício. E aí eu acho as reações nos apoios, VA, VB, VC e VB. Tá? Que é o que eu quero. Eu comecei o exercício tentando achar isso daqui. Tudo bem? Aí eu só dei os passos, eu não dei a teoria que leva a isso. Tá? Mas aí a gente vai fazer um exercício numérico, aula que vem. Exatamente assim, eu vou dar 3 cargas distribuídas para a gente seguir esse processo aí. E aí depois a gente começa a pôr código, começa a fazer outras coisas que não mudam a teoria. Tudo bem? Então a gente para por aqui hoje porque não dá tempo de fazer esse exercício aí. Tá? Nem de começar ainda. E ainda eu preciso, tragam a folhinha, tá, pessoal, lá que vem. Senão vocês vão ficar perdidos e a questão da P2 provavelmente é uma dessa daí. Mais uma do pó.